Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade aos nossos conteúdos e hoje nós vamos falar sobre o conceito de ética e o conceito de moral. Se vocês observarem, nós vimos ao longo do tempo aí vários pensadores o que eles pensavam sobre o que é a ética, né? Mas no dia a dia existe uma certa confusão, vamos dizer assim, entre o que as pessoas entendem por ética e o que as pessoas entendem por moral. Então nós vamos trabalhar um pouco esses dois conceitos para ficar um pouco mais claro o que é a ética e a moral do ponto de vista da filosofia, ou seja, do ponto de vista do estudo acadêmico, ok? Para compreender isso, nós precisamos, em primeiro lugar, entender a origem das palavras, né? Então, a palavra ética, ela tem origem na palavra grega ethos ou ethos, né? Vocês podem perceber lá no material, ele vai fazer uma pequena diferenciação, mas basicamente o significado dessa palavra estava relacionado ou ao caráter pessoal, né, ou então aos costumes sociais. Beleza? Então, como assim ao caráter pessoal? As características que esta pessoa tinha, a forma como essa pessoa é. Ou então aos costumes do grupo que essa pessoa está inserida. Beleza? Então, entendam, ética entre os gregos era utilizada a palavra ethos, e essa palavra significava duas coisas: caráter pessoal e costumes sociais. A palavra moral, ela é uma palavra de origem latina. Então a palavra moral, ela é a tradução da palavra ética do grego para o latim. Então, a palavra moral em latim seria a palavra, melhor dizendo, seria a palavra moros. Quando você vê a tradução da palavra moros, o que acaba acontecendo? A gente pode perceber que a tradução da palavra tem o mesmo sentido que a palavra ética: caráter e costumes. Caráter sempre no sentido pessoal e costumes sempre no sentido coletivo. Então é por isso que no cotidiano, no dia a dia, as pessoas elas acabam utilizando a palavra ética e a palavra moral quase como se fossem sinônimos. Porém, nós vamos ver aqui que, apesar delas estarem correlacionadas, ou seja, elas estão ligadas uma à outra, elas não são necessariamente sinônimos, beleza? Então vamos começar aqui com uma breve definição. Então, o que seria moral? Do ponto de vista da investigação filosófica, da investigação acadêmica, né? Moral é o conjunto de costumes e valores de um determinado grupo social. Se vocês forem observar, todos os grupos sociais, ou seja, todo o grupo humano que nós fazemos parte, vai ter um conjunto de regras que são esses valores, vai ser um conjunto de ideias, né? Um conjunto de hábitos que se repete dentro daquele grupo. Então, esse conjunto de comportamentos, de hábitos, ou de valores, ou de ideias, compõe a moral daquele grupo. Um exemplo interessante: se você for observar a sua família, existe um conjunto de valores que a sua família acredita, existe um conjunto de valores que a sua família transmite para você e um conjunto de comportamentos também que eles nos ensinam, que os nossos pais nos ensinam, que a nossa família nos ensina. Então esse conjunto de valores compõe a moral da nossa família. Só que quando nós estamos no meio dos nossos amigos, obviamente que parte desses valores eles vão estar presentes. Mas a gente cria entre os nossos amigos, na nossa convivência, também um conjunto de valores, um conjunto de costumes que são específicos daquele grupo de amizade. Então percebam que naquele grupo social, ou seja, os nossos amigos, também existe uma certa moral. Então, cada grupo social ele vai construir a sua moral. É claro que a tendência mais comum é que os grandes grupos sociais determinem os comportamentos de um modo geral. O que significa os grandes grupos sociais? Por exemplo, nós moramos na cidade de Palmas, existe um conjunto de valores que são compartilhados pelos habitantes da cidade de Palmas. Então nós, obviamente, vamos aderir a esses valores, ok? Já a ética é a área da filosofia que se dedica a refletir sobre os atos, hábitos e costumes. Então percebam, enquanto moral é o conjunto de costumes, a ética reflete sobre os hábitos e costumes. Beleza? Então o que isso significa? A ética é a reflexão sobre a moral. Como assim a reflexão sobre a moral? Nós podemos identificar um determinado comportamento dentro de um grupo social. Enquanto você só está identificando esse comportamento, está dizendo, esse comportamento é assim, 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 você está falando sobre moral, você está fazendo moral. A partir do momento em que você começa a se perguntar se este comportamento que você descreveu, ele é um comportamento correto ou um comportamento errado, aí você já está fazendo uma reflexão sobre o comportamento, ou seja, aí você já está fazendo ética.
Beleza? Então, por que que, por exemplo, a tua família ensina que você deve se comportar de tal modo? Aí vocês perguntam, mas por que que eu tenho que me comportar de tal modo? Por que que não pode ser de uma forma diferente? Aliás, será que existem outras coisas diferentes? Então, quando você começa a refletir sobre as regras do grupo onde você está inserido, aí você está falando sobre ética, beleza? Então, basicamente, ética é a reflexão sobre a moral, ou seja, é você pensar sobre o conjunto de comportamentos, hábitos e valores que orientam a conduta de um determinado grupo social. Um exemplo, os grupos indígenas, existem alguns grupos indígenas que abandonam crianças que nasceram com algum tipo de deficiência. Isso que eu fiz agora foi a descrição de um comportamento, ou seja, é a moral daquele grupo indígena. Aí eu me pergunto, será que é correto fazer isso? Será que não existe outra alternativa? Então, quando eu me pergunto, aí eu estou fazendo ética, beleza? A respeito da palavra imoral e amoral. Então, o que acontece? Imoral é quando uma ação é contrária aos valores de um determinado grupo. Então, por exemplo, desse grupo indígena, a pessoa vai lá e resolve não abandonar as crianças, resolve cuidar das crianças. Este é um comportamento imoral, porque está indo contra a regra daquele grupo social estabelecido. A moral é uma ação que não está necessariamente ligada aos valores do grupo social. Ela não está relacionada aos valores do grupo social. Seja, tanto faz como tanto fez. Ele não é um comportamento que vai a favor e também não é um comportamento que vai contra a nenhuma regra estabelecida. Então, vamos dar um exemplo. São comportamentos do cotidiano, do dia a dia. Por exemplo, jogar futebol não é algo necessariamente moral ou imoral. Entendeu? É algo amoral, porque é algo que não está relacionado necessariamente à prática de alguma lei, de algum grupo social. Beleza? Então, a moral é quando a ação não tem relação nenhuma com a moral, ou seja, não está relacionado em nada com as questões discutidas em torno da moral. Enquanto imoral é a ação que vai contra o comportamento ou os valores de um grupo social. Além disso, nós temos também como um elemento importante para compreender os tipos de juízos, né? Primeiro, o que são juízos? Juízos são sentenças declaratórias, né? Quando fazemos uma afirmação ou uma negação sobre algo. Por exemplo, o fundo da apresentação é branco. Então, eu declarei algo sobre o fundo da apresentação. Ele é branco. Na logomarca do São Francisco tem a cor verde. Então, eu declarei algo sobre o mundo. Então, isso é um juízo. Existem dois tipos de juízo. Um juízo que não está relacionado à discussão sobre ética, que é o que nós chamamos de juízo de fato. Né? É uma declaração objetiva, ou seja, não depende da interpretação de quem afirma. Qualquer um que afirmar vai ter que afirmar a mesma coisa. Como, por exemplo, a noite não tem sol. Isso é uma afirmação objetiva. Não importa se você gosta ou não gosta disso, se você concorda ou não concorda. Quando está no período da noite, não tem sol. Ponto. Simples assim. Ou então, o exemplo que está embaixo. O governo do estado decretou o isolamento social. Pronto, um juízo de fato. Eu declarei algo, qualquer pessoa que for estudar o assunto vai chegar à mesma conclusão. O governo do estado declarou o isolamento social. Pronto, juízo de fato. É falar do mundo o que ele é e qualquer pessoa vai afirmar a mesma coisa. Os juízos de fato estão relacionados muito com a pesquisa científica, né? A ciência que tenta descrever o que as coisas são. O outro tipo de juízo é o que nós chamamos de juízos de valor. Né? É uma declaração subjetiva, ou seja, depende da interpretação de quem afirma. Então, por exemplo, eu concordo com o decreto de isolamento social. Eu posso concordar, mas outra pessoa pode não concordar. Ok? Então, por isso que é subjetiva. Tem pessoas que concordam, pessoas que não concordam, tem pessoas que não estão nem aí. Então, o que acontece? Por que é importante entender isso? Porque a ética ela vai estar relacionada sempre aos juízos de valor. Por quê? Porque cada grupo social tem uma moral diferente e cada moral diferente vai construir valores diferentes. Ou seja, vão falar sobre o mundo ou vão julgar o mundo de forma diferente. Então, quando você reflete sobre os juízos de valores de uma determinada sociedade, você está fazendo uma reflexão ética. Então, por exemplo, eu concordo com o decreto de isolamento social. Estou dando minha opinião. Mas o porquê que eu concordo? Aí já é uma reflexão sobre a minha opinião, ou seja, é uma reflexão no sentido ético. Então, como vocês já sabem, né, a atividade foi no questionário, juntou o link. Se tiver alguma dúvida,
pode perguntar lá que na medida do possível nós vamos respondendo. Valeu, um abraço.